Olá, aqui com vocês mais uma vez Bruno Silva do canal Pratico Excel. Tudo bem com todo mundo? Hoje eu vou passar para vocês algumas formas de texto que são bem úteis aí durante o dia a dia e aí vocês vão entender as utilidades ao longo dessa aula, que são as formas direita, esquerda, localizar e extrair texto, tá? Elas são fórmulas muito interessantes. Eu particularmente uso algumas vezes durante o dia em alguns relatórios que eu consigo extrair de alguns sistemas onde eu trabalho. Então, vamos lá. Nessa base de dados, eu peguei do IBGE a fonte das 100 cidades no top 100, né, dos rankings das melhores cidades para se viver no Brasil. E aí nós temos aqui do primeiro colocado, que é Maringá, até o último colocado dessa lista, o 100º, que é Ananindeua, no Pará. E aí o primeiro porém, uma pergunta que eu faço, por exemplo, das 100 primeiras, como é que a gente sabe, por exemplo, o estado que tem mais cidades dentro das 100 primeiras, né? Como é que a gente faz para saber? Porque a informação do estado, ela está junto com a cidade. Então, eu não vou conseguir, a princípio, filtrar aqui só o estado de uma forma que seja proveitosa. O que eu posso, por exemplo, fazer aqui é colocar filtro e aí eu procurando estado por estado. Exemplo, barra SP, quantas tem no estado de São Paulo? Eu tenho... Vamos ver aqui quantas. Tenho 27 cidades no estado de São Paulo. Então, não fica proveitoso, né? Digamos assim. Então, como é que a gente poderia fazer? Nós vamos usar essas 4 fórmulas hoje. Fórmula esquerda, fórmula direita, fórmula localizar e extrair texto. Está aqui a síntese dela, né? E aí a gente primeiro vai tentar separar a base, a gente vai tentar separar a cidade do estado. E aí para isso a gente vai começar. Primeiro de tudo, a gente pode utilizar aqui já na fórmula direita, né? Para começar uma fórmula igual, direita, e aí uma dica, eu não preciso terminar de digitar para abrir parêntese. Aqui ele já está aparecendo, eu posso só apertar o Tab, que ele já auto-preenche, tá? Então, ela me diz assim, o texto, ou seja, qual é de onde que eu vou querer pegar os resultados da direita, né? Basicamente a fórmula direita e esquerda, eu falo assim, no determinado texto, que nesse caso aqui vai ser dessa célula, ponto vírgula, quantos caracteres que eu quero pegar da direita. No caso da sigla do estado, basicamente são 2 caracteres que a gente utiliza, nesse caso aí, PR. Então eu quero, na célula B3, pegar os 2 caracteres da direita e dou um Enter. E aí ele já puxa para mim, eu já fiz a separação do estado lá na célula B3, que me cita cidade mais estado. Para eu selecionar agora, para eu extrair a cidade, eu poderia simplesmente vir aqui, copiar o estado e jogar aqui o estado. Só que eu tenho 100 e aí numa base de dados muito grande não faz sentido a gente fazer isso. Temos uma fórmula para fazer dessa forma. Então, primeiro de tudo, o que a gente pode fazer? Eu vou utilizar aqui a localizar. Se vocês verem, todos eles têm um caractere especial, um caractere que é comum para todos, que é a barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula localizar, que o localizar ali me fala qual é o texto que eu estou procurando. No caso, vai ser um texto, vai ser a barra. Sempre que eu estou procurando um texto, eu tenho que procurar um texto, ou dar um retorno como um texto, ele tem que estar entre aspas, desculpa. Então, o texto procurado vai ser a barra, ponto vírgula. Em que texto que eu vou procurar a barra? Nesse texto. Esse último caractere, ele está em colchete, então eu não sou obrigado a colocar ele, né? Não vai fazer falta. Nesse caso, eu não vou colocar, vou dar só um Enter aqui. Então, ele me diz que nesse ponto aqui está na 8ª posição. Eu vou jogar aqui a regra para o restante, só para a gente ver que deu certo, e vou jogar aqui para o restante também, para entender o porquê que eu estou fazendo isso. A localização da barra em cada célula, ela vai ser diferente, por razões óbvias. O nome da cidade, ela varia, né? Esse São Bernardo do Campo é gigantesco, está na 22, por exemplo. Mas eu tenho aqui onde está no 7, como Franca, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu acabei de localizar essa posição aqui. Então, eu preciso tirar tudo que está antes dessa posição. É a posição 8. Então, as duas formas que a gente tem de fazer
é via a fórmula esquerda. Então a primeira fórmula vai ser, nesse texto aqui, ponto vírgula, eu quero quantos caracteres? Eu quero sempre esse aqui, que é o local da barra, menos 1. Então, por que eu estou botando esse menos 1? Se eu botar só o localizar, ele vai me trazer a barra. Né? Porque eu estou dizendo que eu quero pegar os da esquerda até a barra. Da esquerda até o 8, nesse caso aqui. Né? Então, por isso que eu coloquei esse menos 1. Né? Então, para ajeitar aqui. Né? Vamos fazer aqui para o restante. Então, refazendo. Eu vou pegar da esquerda. O normal seria simplesmente eu fazer assim. Eu botar ponto, vírgula. Eu quero pegar 8. Só que, se eu botar 8, vou botar 7 aqui nesse caso, né? Se eu colocar 7 para todos, ele vai puxar 7 caracteres para todos. Por isso que essa informação, que é o número de caracteres, ele tem que ser variável. Então, eu posso usar em uma célula, ou seja, eu pegar só aqui e botar menos 1, ou eu posso usar a fórmula aqui, localizar, o texto procurado vai ser a barra nesse texto aqui. Então, eu vou pegar isso aqui, menos 1, né? Então, todo esse resultado aqui vai ser o número de caracteres. Que do jeito que está aqui, se eu selecionar o F9, ele vai me dar um resultado. Ó. Deu 8. Né? Então, eu quero pegar todo esse cálculo aqui e subtrair 1. E eu vou jogar para o restante. Então, ele vai ser variável de acordo com a quantidade de... Porque eu estou sempre procurando localizar. Sempre procurando localizar isso aqui. Então, ele acha a posição desse ponto e traz tudo até ele, né? Até um antes dele. A outra forma de extrair texto é basicamente a mesma coisa, né? Assim, é muito parecida, não é a mesma coisa, obviamente, mas é bem parecido. Então, o extrair texto, eu vou fazer o seguinte, nesse texto aqui, ponto, vírgula, eu quero pegar do 1, ou seja, do primeiro caractere até um último caractere que eu vou especificar. Nesse caso, o último caractere, eu já posso também colocar esse 8 aqui, menos 1. Né? Então, eu vou puxar, ele vai extrair do primeiro até eu achar a barra, menos 1. Também dá certo. Então, eu posso, em vez de, vou trocar aqui o G3 pela fórmula localizar. Localizar a barra nesse texto aqui. Então ele vai, isso aqui ele vai me trazer um resultado. Selecionei tudo, apertei F9. Se o cálculo deu certo, ele vai dar um resultado. Está na função 8, na localização 8. Então eu vou pegar o 8 menos o 1 nesse caso. Eu Enter, também dá certo. Vou jogar aqui para todos. Pronto, então agora, por exemplo, eu consigo ver por estado. Eu consigo jogar uma tabela, fazer uma tabela dinâmica, ou aqui mesmo eu já consigo ver o cálculozinho rápido dos que tem mais, né? Então, Bahia eu tenho 4, Espírito Santo eu tenho uns 4 também, Minas eu tenho mais alguns aqui, Minas 8, Pernambuco 6. Uma forma da gente fazer isso aqui mais fácil, eu posso pegar isso aqui e jogar numa dinâmica. Então, inserir, tabela dinâmica, ok. E aí eu posso só pegar assim, estado. O estado era a direita, coluna com nome de direita. Então, direita, e só jogo aqui a quantidade para cá. E aqui eu filtro do maior para o menor. Então, o estado que tem mais é São Paulo. Rio em segundo com 9, Minas com 9, e aí vai. Então, espero ter ajudado vocês. Caso gostaram, dê um curtir aí, por favor, compartilhe se possível. Ajuda aí nos meus trabalhos de divulgação. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos.